Se você entrou nesse vídeo é porque você está estudando para o Enem. E como você sabe, a prova de linguagens do Enem é uma prova ali repleta de polêmicas. Linguagens do Enem é sorte, não precisa de conteúdo. Eu sempre fico entre duas alternativas e marco errado. Com certeza você já escutou alguma dessas coisas ou então você até já pensou em alguma delas. E para ser sincero, eu vou concordar com você, tá? Realmente a gente pensar isso faz muito sentido. E eu acho linguagens um saco, para ser sincero, mas ela não é impossível. E com o triângulo dos 40 mais, que é o assunto desse vídeo, eu vou te mostrar na prática como estudar linguagens, que vai fazer você abrir a cabeça em relação a essa área do Enem e vai permitir você conseguir uma evolução que você nunca sentiu antes. E eu falo isso com tanta convicção que seguir o que eu vou te falar aqui vai permitir você ali ter uma chance muito maior de alcançar os 40 mais em linguagens, porque eu sou uma pessoa que nunca gostei de linguagens, eu não gosto, acho chato, mas mesmo assim no Enem 2023 eu consegui fazer 713 pontos em linguagens, o que é algo que eu nunca pensei que eu conseguiria, porque em 2022, para você ter noção, eu fiquei quase com menos de 600 pontos nessa área. E essa evolução que eu te contei agora se deu principalmente por eu seguir a ciência do aprendizado e também por incorporar as técnicas que eu vou te contar aqui que tá nesse triângulo dos 40 mais. Isso que me fez sair de um patamar ali de acerto bem baixo e que me fez em 2023 ficar com 808 pontos de média simples, sendo aprovado em medicina na federal. Agora que eu já me apresentei, vamos falar um pouco mais sobre o que é esse triângulo dos 40 mais que você tá falando aí. Fala, mas e a explicação? O que é isso? Bom, é um triângulo porque, obviamente, se baseia em três coisas, 3 pontos formando um triângulo. E esses pontos são estratégia de prova, repertório e conteúdo. E prepara aí que a gente vai passar tópico por tópico agora para você entender como você pode incorporar cada um desses 3 pontos na sua rotina de estudos para melhorar muito seu estudo em linguagens. Mas antes disso, eu só preciso te falar uma coisa. Ficar vendo vídeo no YouTube, ficar vendo de vídeo sobre Enem, sobre como estudar melhor, isso por si só não vai te fazer ter melhores resultados. O que você precisa fazer é pegar esses conhecimentos e colocar em prática na sua rotina. Então, por isso que eu peço para você, nesse vídeo, você assistir ele com essa mentalidade. Assiste com papel, uma caneta. Vai lá, eu tô esperando. Pega o papel, pega a caneta e anota. Anota o que eu falar aqui para no final do vídeo você pegar, analisar como está a sua rotina de estudos atual e ver como você pode aplicar o que eu falei aqui na sua rotina. Então agora sim, que eu já preparei ali sua cabeça para assistir esse vídeo, bora lá para o primeiro ponto. Bora começar falando sobre a estratégia de prova. E nesse tópico, a gente vai falar sobre a ordem certa de resolver as questões, como os elaboradores ali, as pessoas que criam as questões, pensam nos distratores e como não cair neles. E também vamos falar um pouquinho sobre a famosa TRI, como a gente pode usar ela a nosso favor e não fazer com que ela desfavoreça a nossa nota. Então vamos lá, vamos começar pelo mais simples, que é a ordem de resolução das questões. Como que eu começo? Com quais questões que eu começo? Eu faço na ordem numérica da prova? Bom, se você já tem um pouco mais de tempo aí que você está estudando para o Enem, você já sabe que fazer pelas ordens das questões não é uma boa ideia, justamente porque você pode acabar agarrando numa questão mais complexa, perdendo tempo e deixando questões fáceis de lado, o que pode prejudicar muito sua TRI. Então, provavelmente você já deve ter escutado o conselho de começar pelas questões curtas, com texto pequeno. Mas calma lá, que isso também está errado e pode te prejudicar muito. Só que o grande problema é que essa questão pequenininha ali pode ser um poema, um poeminha, só que um poeminha super difícil de você ler e interpretar. Então acaba que vai te dar muito mais trabalho do que uma questão com texto mais extenso, com um comando mais fácil, com um texto mais fácil de ser lido. E se você é aquele tipo de pessoa que fala, não, esse negócio de ordem de resolução de questão comigo não é, eu vou fazer tudo na ordem mesmo, que se dane. Calma lá, deixa eu te mostrar uma informação legal. O professor Fredão, lá no Instagram dele, ele sempre disponibiliza os microdados tratados que são disponibilizados pelo INEP. E vem cá, dá uma olhada nisso daqui. Pessoas que tiveram ali um patamar de 40 acertos, elas variaram de uma nota de 652 até 735 pontos. Ou seja, quase 100 pontos de diferença. Isso daí podia ser literalmente a diferença de uma pessoa, vamos supor que seja 100 pontos. Fazendo a média simples, como são 5 áreas, redação, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens, a gente divide por 5. Então, é 20 pontos de média simples. Podia ser literalmente a diferença de uma pessoa ali
fazer 800 ou 820. Ok, claro que é muito difícil a pessoa ficar nesses extremos, mas apenas para te ilustrar que é sim importante a gente se preocupar com as ordens das questões, porque você errar questões fáceis, você acabar vacilando ali, deixando para o final e não conseguindo fazer, pode prejudicar muito a sua nota. Então, se for para deixar de lado, se for para deixar de fazer alguma questão, sejam questões mais difíceis, porque isso vai impactar menos a nossa nota final. E mesmo que der tempo para fazer tudo, se você deixa uma questão muito fácil ali pro final da prova, seu cérebro já vai ter acumulado muitos resíduos metabólicos indesejados por ter ficado ali focado por muito tempo. E aí exigir funções cognitivas refinadas, que nem o raciocínio lógico, interpretação de texto, vai ficar muito difícil porque seu cérebro já tá literalmente fritando. Então, vamos começar fazendo as mais fáceis primeiro e vamos deixar as mais complexas para depois. Emanuel, e quais questões fáceis são essas? O que é fácil? Fácil para mim pode ser diferente de fácil para outra pessoa. Na verdade, vamos trocar esse termo. Vamos falar sobre questões simples. Então, primeiro, começa resolvendo aquelas questões lá que tem a imagem de um programa publicitário, depois faz umas questões de texto menores ali que você vê pelo comando da questão, que é algo mais tranquilo, que é, por exemplo, identificar um gênero textual, algo que não vai te requerer tanto esforço mental para fazer. Bom, agora que a gente falou da ordem, vamos falar sobre as pegadinhas que também tá incluso aí nessa questão de estratégia de prova. E pegadinha, ficar entre duas alternativas e marcar errado, eu sei que é uma coisa que faz raiva em muita gente. Talvez você já tenha estressado muito por conta disso. Esse é um dos principais problemas do Enem, porque ele não vai te exigir, por exemplo, uma questão de classificação de gramática muito complexa, como uma FUVEST. Ela vai abusar de você no seu cansaço e nesses pequenos distratores. É aí que mora a dificuldade da prova do Enem. E a principal forma de pegadinha que tem são aquelas alternativas que estão certas, mas que não respondem ao enunciado. E, consequentemente, você vai lá e erra a questão. Emanuel, então como que eu posso identificar essas questões? O que eu posso fazer para melhorar isso? Não tem jeito, tá? O negócio é você sentar a bunda na cadeira e fazer prova antiga para você conhecer padrão de cobrança da prova, como a prova gosta de fazer esses distratores, para você começar a acostumar, para sempre buscar ali, sabe? Essa daqui não tá respondendo, tal, para você já criar esse repertório de questões aqui na sua cabeça. É bunda na cadeira e livre no coisa. E é verdade. Então não adianta romantizar estudar. Você quer passar no vestibular, o pessoal tá à beira de vestibular, beira de coisa, é HCC, hora de na cadeira, sentou, estudou, não tem romantização. Inclusive, essa foi a principal forma que eu utilizei no meu estudo de linguagens em 2023. Claro, eu estudei o conteúdo ali necessário, que eu vou falar no tópico 3, que é um dos pilares, tá? Para ir bem em linguagens, que sai fora daquela ideia que você não precisa de conteúdo, precisa sim. Mas além de entender os conteúdos principais, que não são todos também, o que mais me ajudou foi fazer muita prova antiga do Enem. Isso me ajudou demais e deve ter sido o que mais disparadamente aí me fez ter um resultado acima da média. E por fim, pra gente encerrar o primeiro tópico, que é a estratégia de prova, sempre comece resolvendo a questão pelo enunciado. Então leia o enunciado primeiro, porque aí você já vai saber o que a questão tá pedindo e você vai poder fazer uma leitura direcionada para aquilo. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ler a questão, aí você vai ler o enunciado, você vai ter que voltar a reler para entender o que tá pedindo, então você vai gastar mais tempo. Então comece a ler o enunciado para depois você ir ler o texto da questão. Encerrada a parte de estratégia de prova, vamos falar agora sobre o repertório. E calma lá que não é aquele repertório que a gente usa, tá? Na redação, de saber argumento, de saber citação, de saber fonte, alusão histórica, esse negócio. Não é esse tipo de repertório. Aqui, esse repertório deve ser sobre conhecimentos diversos, principalmente palavras difíceis, um conhecimento aí sobre arte, alguns movimentos artísticos que não necessariamente a literatura lá do colégio vai te dar. Então vamos lá entender mais desse tópico. O Enem, ele tem hora que é muito sacana, porque tem uma questão que é muito fácil, só que eles falam, não pode ficar tão fácil. Então o que os caras fazem? Eles pegam uma palavra da época de Dom Pedro, aquelas palavras extremamente rebuscadas, extremamente formais, e coloca ali na alternativa, e se você muitas vezes não souber o que é aquela palavra, você acaba sem saber e não conseguindo resolver a questão por causa disso. Por isso, toda vez que você vê uma palavra difícil, não precisa ser só enquanto você está fazendo a prova. Qualquer contexto aí
que você vê uma palavra difícil, cria um dicionário e coloca aquela palavra com o seu significado. Mas calma lá que não é um dicionário qualquer, porque se você pegar um caderno e escrever a palavra lá, você nunca mais vai voltar, e até mesmo se você só ficar relendo, não é a melhor técnica de estudo, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu recomendo muito você criar uma pasta lá nos seus flashcards, seja você fazendo físico, né, criar um espaço lá só para esse dicionário, ou então se for no Anki, criar uma pastinha lá mesmo só para esses flashcards, e aí você cria e separa um momentinho ali na sua semana para sempre estar revisando, para manter aquela informação ativa na sua memória, porque não adianta você só ir, ok, vê essa palavra difícil, busca no Google e depois nunca mais volta. Para uma memória ser formada e para aquele traço de memória se manter estável e forte ao longo do tempo, a gente precisa fazer a evocação daquela memória, por isso o flashcard, para você recuperar aquela informação ativamente e principalmente ter um contato frequente com aquilo ali. Então recomendo muito você fazer os flashcards, que inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal só sobre falando isso. Só sobre falando isso não, né? Falando só sobre isso. E para você clicar, tá o card aí. Eu não sei se é aqui ou aqui, mas em algum lugar na tela tá para você clicar. Falando em flashcard, eles foram fundamentais na minha aprovação. Para você ter noção, eu criei mais de 2.900 flashcards e ao todo eu já revisei mais de 17.000 flashcards durante ali minha preparação. E há uns 4 meses atrás, eu decidi vender eles, afinal deu muito trabalho para fazer, só que eu não tinha nenhuma ideia que o povo ia gostar tanto e que ia ter tanta gente dando feedback positivo. Por isso que, inclusive, a gente decidiu incluir eles gratuitamente também para quem entrar na comunidade Everest. E lá na comunidade Everest, além de você ganhar meus flashcards, você vai ter acesso a aulas semanais te mostrando como estudar um conteúdo e não esquecer daquilo que você estudou. A gente tem aulas lá falando sobre os principais erros que os estudantes cometem, sempre sob o viés da ciência do aprendizado. Lá nós falamos sobre quais são as melhores técnicas de estudo, como fazer flashcards efetivos, tem muito conteúdo e é realmente aquilo que você precisa, independente se você estiver no melhor cursinho, você precisa saber como pegar aquelas informações e reter elas de forma efetiva, porque muitas vezes você vai estar estudando em abril, em março, em maio, um conteúdo que você vai ter que usar lá em novembro. Então saber como estudar corretamente é fundamental e vai fazer muita diferença na sua jornada. Fora que lá também, para quem entrar no plano anual, a gente tem um módulo exclusivo com a Manu Lobato, que ela fez 750 pontos em linguagens e mais de 823 de média no Enem 2023, foi aprovado em medicina no FMG, e lá a gente tem uma série de aulas, se eu não me engano são 10 aulas com ela, só falando sobre linguagens. Ficou interessado? Clica aqui no link do comentário fixado e tem um link aqui na descrição também que você vai ter mais informações sobre a comunidade Everest, e não é uma fortuna não, R$35 por mês, que nem a Netflix, que todo mês você paga, não gostou, não paga mais, você tem acesso a tudo isso. Então bora voltar aqui pro assunto do vídeo. A gente já falou das palavras difíceis e tem outra coisa que o Enem às vezes gosta de cobrar muito, que são uns movimentos artísticos nada a ver, completamente inusitados, que muitas vezes o cursinho, a aula de literatura do cursinho não vai te mostrar e que você precisa ficar esperto para não dar mole nessas questões. Por isso que se você tiver de bobeira aí um dia, sei lá, um domingo ali sem fazer nada, então durante o deslocamento, durante o almoço, dá uma pesquisada, vê alguns vídeos sobre arquitetura, sobre alguns movimentos, principalmente de arte contemporânea, que o Enem gosta muito. Tenta ficar um pouco por dentro desse mundo. Claro que não é pra você surtar e começar a virar o urbanista, o mestre da arquitetura. É só para você ter uma visão geral dos movimentos ali da arquitetura, dá uma passada de olho nisso, vê ali o que tá rolando na arte contemporânea, dá uma olhadinha nisso, porque isso pode te ajudar caso venha uma questão sobre esses assuntos. Mas claro que isso daí não é para você perder muito tempo. É caso você tenha um tempo livre, isso pode vir a te ajudar. Então, tendo um tempinho livre, dá uma olhadinha nisso e também se não tem outras coisas mais prioritárias para você fazer. Porque lembrando sempre, estudar você tem que saber priorizar. Nem sempre o mesmo esforço vai te dar o mesmo resultado. Então, reflita isso e se caso você veja que seja útil na sua rotina, você aplique isso daí. Inclusive, tem um negócio que eu nem tinha colocado no guia aqui do vídeo, mas eu vou falar porque é importante. Quando eu faço vídeo aqui pro YouTube, eu tô falando para diversas pessoas. Nem sempre tudo que eu falar aqui vai ser aplicável à sua rotina, porque eu tô falando para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, por isso, até falando daquele exercício de você anotar durante o vídeo, depois refletir o que deve ser incorporado na sua rotina, sempre leve isso em mente. Que nem eu falei aqui para você dar uma pesquisada sobre arquitetura e tudo mais, mas vamos supor que você tá com uma defasagem enorme em naturezas, e você já tá
estudar mais ou menos bem linguagens. Não faz sentido você incorporar isso na sua rotina, sendo que você precisa exercer muito mais esforço ali na área de naturezas. Então só toma cuidado com isso e sempre reflita no que você vai aplicar na sua rotina. Pega o que eu falei aqui, separa o que faz sentido para você e isso sim você inclui lá na sua rotina. Por fim, vamos falar de um assunto que é de certa forma polêmica, que é sobre os conteúdos para linguagens. Muita gente fala que não precisa estudar nada, muita gente fala que tem que estudar tudo, muita gente fala que tem que estudar probabilidades. O que a gente faz? Como que a gente vai estudar para linguagens para o Enem? Qual que é a minha visão sobre esse assunto? Eu já passei por esse processo e também conversando com várias pessoas que passaram por esse processo e conseguiram um resultado acima da média, eu cheguei a um ponto de vista que é que você precisa dosar. Você não precisa estudar tudo, mas também não pode ficar ali sem estudar nada. O que acontece é que muitas vezes os cursinhos e tudo mais é o mesmo esquema que eu te falei aqui do vídeo. Eles estão falando para várias pessoas. Então, muitas vezes uma pessoa ali vai fazer FUVEST, uma pessoa ali vai fazer um UERJ da vida. Então, eles precisam fazer o conteúdo de forma que abranja todas essas pessoas. E muitas vezes, alguns conteúdos que eles vão passar para você, que tem o objetivo de fazer, por exemplo, só o Enem, não vão ser necessários. Você saber uma classificação gramatical ali muito intensa, saber algumas peculiaridades do português, que são muito mais para umas provas paulistas, por exemplo, não faz sentido. E falando também sobre habilidades, eu não sou muito a favor de fazer isso, tá? Eu já tentei estudar por habilidades na minha preparação e tudo mais, e a conclusão que eu cheguei é que é a mesma coisa de você fazer prova antiga. O que serve estudar por habilidades é saber os padrões da prova. Você sabe os padrões da prova, você fazendo ali as provas antigas, vendo boas resoluções, e isso você vai chegar no mesmo objetivo. Ah, mas as habilidades são informação secreta, tudo mais, que é o que o povo muito fala por aí. Cara, não. Os professores que estão te dando aula no seu cursinho, da sua isolada que você pegou, eles leram aquelas habilidades, eles estão se baseando nelas. E se você acha que é algo atrativo, eu recomendo que você teste, dê uma olhada, tire suas próprias conclusões. Mas a minha experiência é que eu não curti muito e eu acho que é um desperdício de tempo você ficar ali preocupado em decorar as habilidades, as competências. Eu acho mais vantajoso você focar em estudar esses conteúdos e focar ali em fazer muitas provas antigas. Mas de toda forma, se você está muito interessado nesse negócio de habilidades, dá uma olhadinha, olha o que você acha, talvez testa, mas essa é a minha opinião sobre isso. E voltando sobre os conteúdos, o que acontece é que muitas vezes o Enem ele não vai cobrar de forma escancarada um conteúdo, às vezes ele cobra de forma mais velada. Por exemplo, essa questão que você está vendo aí na tela, se você olhar lá embaixo a fonte, vai estar o nome do autor. E se você estudou literatura, se você sabe os autores ali, o que cada período representa, você consegue matar aquela questão de forma mais rápida. Então, muitas vezes esses conteúdos vão te ajudar. Por exemplo, o Enem gosta muito de cobrar a questão de gênero textual também. Então acaba que você sabendo já os gêneros textuais, quais são as características de cada gênero, isso vai te ajudar muito na sua preparação e na hora que você for chegar ali na prova do Enem, vai te poupar muito tempo também. Então vamos lá para a listinha dos conteúdos que eu julgo como mais importantes para você estudar durante sua preparação para o Enem visando a prova de linguagens. Gêneros e tipos textuais, funções da linguagem, figuras de linguagem, que não são a mesma coisa e o Enem gosta muito de cobrar, principalmente funções de linguagem, literatura, que o Enem gosta de cobrar umas questõezinhas bem específicas também, e às vezes nem sempre de forma muito explícita, mas que nem eu dei aquele exemplo lá, de forma mais velada, que se você sabe o autor, você consegue facilitar a questão, variação linguística, intertextualidade, saber aí o que é sintaxe, o que é semântico, o que é lirismo, o que é eu lírico, e não é pra você aprofundar, por exemplo, tem que saber tudo de sintaxe. Não, é pra você saber o significado da palavra sintaxe, o significado da palavra semântica, até entrar naquela questão das palavras difíceis. Porque o Enem às vezes não vai cobrar o conteúdo dessas áreas ali de semântica e tudo mais, mas às vezes eles vão te pedir para qual que é o sentido semântico de determinada frase, de determinado texto, sei lá. Então é bom você ter uma noção dessas palavras, o que é lirismo, o que é o eu lírico, que o Enem gosta muito de brincar com isso também. E por fim, falando dos conteúdos, uma coisa que eu recomendo você fazer é a leitura ali de poemas. Pega para primeiro, tenta interpretar o poema, porque como vocês sabem, quem já me acompanha há mais tempo, sabe do conceito de dificuldade desejada, que você exercer um esforço cognitivo maior é benéfico para o aprendizado. Então não vai de cara ver um vídeo sobre poema. Tenta ler o poema você e depois pega no YouTube uma pessoa ali, muitos poemas têm isso,
que as pessoas vão lá e começam a explicar o sentido do poema, o significado. Isso ajuda muito a você entender como que o autor faz. Inclusive vai que cai o mesmo poema que você já leu antes na prova que você for fazer. Vai facilitar muito sua vida. Inclusive, ver esses vídeos me ajudou muito lá na prova das ciências médicas também, que eu fiz aqui, passei em 6º lugar na prova final, né, do final do ano. Então me ajudou muito também a entender essa parte dos poemas, porque lá tinha os poemas específicos, né? Então ver as pessoas resolvendo, as pessoas explicando, ajudavam muito e é algo que você precisa incorporar na sua rotina também. Nem que seja, sei lá, uma vez por semana você ler um poeminha ali e ver uma resolução em vídeo, porque vai te ajudar muito. Então é isso, pessoal. Lembrando, me segue lá no Insta, porque lá eu sempre posto um conteúdinho antecipado, posto um conteúdo muito massa lá também sobre a ciência do aprendizado, vestibular, sobre estudo para a faculdade de medicina. E é isso, e até a próxima.